Muito bom dia, seja bem-vinda à nossa aula de número 200. Chegamos, enfim, a esse número, né? Já quero agradecer você que está aqui ao vivo comigo. E essa aula aqui é uma aula especial. O tema da nossa aula de hoje são as 5 melhores lições que eu aprendi depois de fazer 200 aulas aqui com vocês, tá? Então seja bem-vindo, hoje é um dia que a gente vai celebrar. Tem surpresa no final da live pra vocês, algo novo que eu vou liberar, tá bom? Então, por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Bom dia, Cris, bom dia, Adriana. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Bianca, Andréia, Alexandra, Ana Carla, Rejane. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Tudo certo? Bom dia, Andréia. Bom dia, Luciana, Suênia. Então, olha só. Pega aí o seu caderno, pega a sua Bíblia, tá? Que eu separei as 5 melhores lições para compartilhar aqui com vocês. E separei uma sexta que vai ser uma bônus, que eu não consegui selecionar só 5, tá? E aí, coloquei 6. Então, ó, tudo certo, tudo ok, beleza. Fala pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá? Se essa é a sua primeira vez aqui comigo ao vivo. Não, Pri, eu já assisto as suas aulas e tal. Coloca aqui pra mim e coloca também a sua cidade, tá bom? Se você puder. Coloca pra mim se você é novata ou se você é veterana. Bom dia, Leda. Bom dia, Ingrid. Larissa. Ó, Jana colocou que é novata. Seja bem-vinda. Lívia é veteranaça, verdade, viu, Lívia? Tem mais de anos. Samara, bom dia. Jana tá lá em Pernambuco, beleza. Lívia tá na Bahia. Coloca pra mim, tá? Novata, veterana e do lado você já coloca aí o nome da sua cidade ou do seu estado, tá bom? Tema da aula de hoje, as 5 melhores lições que eu aprendi depois de 200 aulas, certo? Ó, Bianca colocou, sou veterana, Belém do Pará. Leda, ó, já assisto, sou veterana também. André, a primeira aula, seja bem-vinda. Chegou na aula especial. Julie, tá lá em Recife. Cláudia colocou, ó, Pri, sou de Teresina, já assisto às suas aulas. Tem a Vanessa também, que tá lá em São Paulo. Ana Paula tá em Pernambuco. Então, olha só, vou até parar aqui minha música. Deixa eu me apresentar. Vi que tem várias alunas novatas aqui. Seja muito bem-vinda. Nossa, Pri, já tá na aula 200. Isso significa que eu perdi todas as outras? Não, calma. Algumas aulas sim, né, ficaram depois de um tempo fechado. São cursos que eu dei. Mas a grande maioria das nossas aulas tá lá no meu canal. Inclusive, essa daqui, tá? Depois vai ficar o replay dela lá no meu canal do YouTube. Então tem várias aulas lá pra você maratonar, pra você assistir, tá bom? Meu nome é Priscila, como você já viu, né? Sou casada com o Técio. Eu e Técio, nós somos pastores auxiliares na Seven Church. E também nós somos pais de 2 garotos. O Azaf, que tem 9 anos, e o Dani, que tá aqui, o Daniel, que tá aqui na minha barriga. Além do nosso ministério, né, como pastores, a gente tem também o nosso trabalho, a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. E é justamente por causa da Academia de Vida Abundante que eu fui, entre aspas, né, empurrada aqui pra internet. Vou contar um pouquinho disso aqui durante a aula, vocês vão ver que eu cheguei aqui, né, pra trabalhar na internet, pra ter esse trabalho online. E também é por causa da nossa empresa que eu consigo manter aqui o nosso trabalho online, tá? E o meu intuito aqui, o meu propósito com tudo que eu faço aqui com vocês é treinar você para ser uma mulher mais sábia. Pri, como que é esse treinamento, né? Baseado em quê? Gente, tudo, absolutamente tudo que a gente faz aqui, ó, é baseado na Bíblia, certo? Então aqui é um lugar para você estudar mais a Bíblia, para você se aprofundar, tá bom? Para você se tornar uma mulher mais sábia de acordo com o critério do céu, não é com o critério do mundo, beleza? Pri, como que eu participo, né? Como que eu vou ser mentoreada, como que eu vou ser orientada por você? A gente tem os nossos conteúdos gratuitos, como as nossas aulas, que são aqui semanais. Tem devocional, né? Lá no canal. Tem os posts aqui no Instagram. A gente tem o nosso canal do Telegram, tem vários canais gratuitos para você estudar comigo. E a gente tem os nossos cursos e as nossas mentorias avançadas, tá bom? Então, você pode estar
né? Quem é veterana, que já tá aqui no gratuito, já sabe como funciona, quer avançar. Então a gente tem cursos que o investimento é menor, que são cursos para iniciantes. A gente tem mentorias mais avançadas, em que você passa mais tempo ali comigo, tá bom? Vou falando mais um pouquinho sobre isso durante a aula, certo? Então, deixa eu abrir aqui meu arquivo. Ó, pega o seu caderno, tá bom? Pra gente se preparar. 3 coisas. Pega o seu caderno, pega a sua Bíblia, porque cada uma dessas lições que eu vou compartilhar com você tá baseada em algo da Bíblia, não é só um negócio que eu tirei aqui da minha cabeça, tá bom? E também, por favor, me ajuda a fazer essa festa ser ainda maior, tá? Clicando aqui no avião, tá bom? Tem um aviãozinho aqui embaixo no Instagram, tem 3 pontinhos, você clica, vai aparecer um avião. Se você tá assistindo já o replay dessa aula aqui no canal do YouTube, você faz outra coisa. Você se inscreve aqui no canal, caso não seja inscrita, tá bom? Já faz logo isso. Você ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar vídeo novo. E também você pode compartilhar. Quem tá no YouTube, aparece uma setinha que você clica e você consegue compartilhar com outras pessoas. Beleza? Então, ó, pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho para anotar, o seu iPad, né? Tem gente que tá assistindo no computador, gosta de anotar no celular. Anota essas lições, porque elas são preciosas. E elas só vão fazer sentido se, além de entender, você conseguir colocar elas em prática. Beleza? Então, eu fiquei, né, pensando, vai chegar a aula 200, vai chegar a aula 200. O que eu vou fazer de especial? E aí eu decidi, tá, compartilhar com vocês as 5 melhores lições que eu aprendi depois de fazer 200 aulas gratuitas ao vivo aqui com vocês. E detalhe, tá? Essa conta seria maior se a gente já incluísse aqui os cursos gratuitos. Quem aqui já fez curso comigo? A gente já fez curso sobre Ruth, curso sobre Esther. A gente já teve o Florescer. A gente já teve a leitura do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Então, a gente já teve várias aulas, outras aulas, né? Dentro de curso gratuito, essas aulas eu não tô nem colocando aqui na conta. Beleza? Então, vamos lá. Lição número 1 que eu quero compartilhar aqui com você, tá bom? Seja fiel no pouco. Você que gosta de anotar, coloca aí no seu caderninho. E o versículo, tá? Sobre isso tá lá em Mateus, capítulo 25, versículo 23. Na verdade, a gente tem uma parábola toda sobre o servo fiel, né? Os 2 servos fiéis e o servo infiel, que é a parábola dos talentos, certo? E aí, lá no versículo 23, essa parábola tem a história toda. Depois você lê lá a parábola inteira. Não dá tempo eu ler aqui com você, tá bom? Mas ele diz o seguinte: então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aí, essa parábola aqui fala de 2 tipos de servo, o fiel e o infiel. E eu, Pri, durante muitos anos da minha vida, eu fui justamente o servo infiel, que era negligente, que não cuidava bem daquilo que Deus tinha me dado, que não compartilhava com outras pessoas. Na verdade, gente, a palavra é que eu era egoísta, tá? Por quê? Porque quando você vai começar assim, né, num lugar mais público, tipo a internet, a gente fica com medo. Ai, o que vão pensar de mim? Eu não tô pronta, eu não tô preparada, eu não sei falar direito. E realmente, gente, eu tava 0 pronta. Eu gaguejava, né? Nas primeiras aulas. Já aconteceu aqui de eu estar fazendo aula, o celular apoiado em livros. E aí, do nada, o celular virar pra frente, ao vivo. Então, assim, tinha um despreparo, claro, mas tinha também o medo das críticas, do que as outras pessoas achariam. E aí chegou um ponto que o meu desejo de obedecer a Deus, o meu desejo de cumprir o propósito que Deus me confiou, que é o quê? Ensinar o estudo da Bíblia para outras mulheres, compartilhar sobre a sabedoria com outras pessoas, se tornou mais forte do que o meu medo. Então, Pri, o que essa lição tem a ver comigo? Você pode aplicar ela em qualquer área da sua vida. Existem mulheres aqui que Deus já entregou dons, entregou talentos para você e que por algum motivo
ou por medo, ou por insegurança, ou por achar que ninguém vai dar bola pro que você vai fazer, tá? Você se trava, sendo que a gente precisa permanecer fiel no pouco. Pri, mas o que eu sei da Bíblia é pouco. Ok, ninguém aqui vai saber tudo. Eu, Pri, tô aprendendo todos os dias. Mas, à medida que eu sou fiel em compartilhar aquilo que Deus confia nas minhas mãos, em multiplicar, como foi o caso do servo que foi fiel aqui na parábola, Deus, ele vai confiando mais coisas nas nossas mãos. Então, por exemplo, eu lembro que nas primeiras lives, né, que eu fazia, tinha 10 pessoas ao vivo, e às vezes você quer ficar triste, ai, só tem 10, mas na verdade isso é ótimo, para você treinar. Eu tenho uma frase do pastor José Gonçalves que ele diz o seguinte: tudo que começa grande, que já começa grande, é um monstro. Então, ai, Pri, é na minha família, é na minha igreja, então, ou na sua empresa. Muitas vezes a gente vê ali um começo pequeno. Eu falo muito sobre isso lá no curso de Ruth, né? Quando eu digo assim, olha, não despreze os pequenos começos. Não despreze a obra que Deus está fazendo e que é pequena na sua vida. Mas a gente precisa ser fiel com aquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Porque, gente, no final das contas, o que está atrás do nosso orgulho, ou da nossa insegurança, da nossa vergonha, tá? Do nosso medo é orgulho. Porque ninguém, né, quer ser menosprezada, ninguém quer ser criticada. Então, a gente se esconde atrás disso. E quando eu sou negligente com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, quando eu não multiplico, a palavra que a Bíblia usa para falar com esse servo é infiel. Então, quando Deus confia algo nas suas mãos, seja um conhecimento, uma habilidade, um dom, uma facilidade para se conectar com pessoas, uma empresa, seja a sua casa, a sua família, e você é infiel, você não cuida bem, a Bíblia diz que isso traz ira ao coração de Deus. E lá na parábola dos talentos, tá? Em Mateus 25, fala que esse servo que foi infiel, ele foi lançado nas trevas. Tudo que ele tinha foi tomado, o pouco que ele tinha foi tomado, foi dado àquele que tinha sido fiel e que tinha multiplicado, e ele foi lançado nas trevas. Ai, Pri, Deus pesou a mão na vida desse homem? Não, Deus deu oportunidades para ele multiplicar. Então, a minha pergunta para você hoje sobre essa lição é: qual coisa pequena Deus colocou nas suas mãos hoje para você fazer? Ah, Pri, eu me sinto pequena diante de outras mulheres. Eu vejo mulheres que trabalham fora e eu me sinto pequena porque o que eu tenho aqui nas minhas mãos para fazer é cuidar dos meus filhos e da minha casa. Gente, essa é uma das missões mais importantes da nossa vida. Não se sinta, não deixe que o mundo diga que você é insignificante por causa disso, tá? Então, qual é a pequena coisa que Deus colocou nas suas mãos para fazer hoje, certo? Como que você pode ser diligente, ser excelente com aquilo que você já tem hoje? E uma coisa que eu aprendi, né, é que Deus, ele só aumenta a nossa porção quando vê que o nosso coração é fiel hoje com o que já tem. Então, lá atrás eu comecei com o que eu tinha, né? Não tinha Bíblia de estudo, não tinha acesso a tantos livros como eu, graças a Deus, já tenho hoje. Mas eu ia com um pouquinho que eu tinha e eu servia. Eu ia e compartilhava. E com isso, Deus foi vendo assim, não, eu posso confiar mais coisas, mais conhecimento, mais revelação, que a Pri vai ser fiel em compartilhar com as alunas dela, com as pessoas que eu tenho. Então, tudo certo? Todo mundo entendeu aí a lição 1? Comenta aí o símbolo do foguinho para eu saber que vocês entenderam. Beleza? Comenta aí pra mim. Vocês entenderam? Coloca aí o símbolo do foguinho. Teste ajuda aí colocando nos comentários. Vamos pra lição número 2, tá? A lição número 2 é que você precisa encarar o seu processo. Tem tudo a ver com a 1. Porque na 1, né, sobre ser fiel no pouco, sobre você ser fiel lá no seu comecinho, muitas vezes acontece a gente ficar triste porque a gente quer ver o fruto automaticamente. Então,
Por exemplo, eu comecei a fazer, no meu caso aqui com vocês, o nosso exemplo vai ser as aulas, né? Eu comecei a fazer aula semana passada. E aí, ninguém comentou, ninguém falou nada, poxa, não funcionou. Não aumenta o número. Não consigo, não melhora e tal. Só que a gente tem que entender que nenhuma árvore dá fruto automaticamente. Você já viu uma árvore que do dia pra noite já tá dando fruto? Nem o pezinho de feijão, o carocinho de feijão molhado no algodão de quando a gente era criança, é de um dia pro outro. Ele leva ali uns 2 dias para nascer um brotinho. E aí aquele broto vai crescer, vai florescer. Depois que ele crescer, que ele tiver semeado na terra, vai ter todo um processo até ele gerar outros feijõezinhos. E aí a gente precisa aprender a se submeter ao processo. Por quê? Pensa comigo o seguinte, o próprio Jesus se submeteu ao processo. Qual é o processo, Pri? Tá lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Fala que Jesus, que ele abriu mão de sua glória, né? Ele se fez em carne, aquele que é o criador do mundo, decidiu vir à terra e ele não veio como um homem adulto, por exemplo, como Adão. Ele veio como um bebê, tá? Eu lembro de um pastor que falava o seguinte, Adão, ele já nasceu pronto, ele não passou pelo processo, né, de nascer pequenininho, crescer e tal, e ele errou tudo, errou a mão, perdeu tudo, preferiu o pecado do que a Deus. Já Jesus, né, ele era grande, era maior, ele se fez menor, ele se fez humilde, foi obediente até a morte de cruz. E não só isso, né? Nasceu de uma mulher, foi um embriãozinho, depois foi um bebê, depois foi uma criança, um adolescente, passou por todo o processo. E Jesus, ele foi fiel. E aí, Pri, por que você tá falando isso? Porque pensa comigo o seguinte, se Jesus, que era perfeito, sem pecado, sem nenhum defeito, né? Maravilhoso, lindo, cheiroso, passou pelo processo, como que eu e você, tão pecadoras, tão cheias de falhas, de coisas para aprender, como que a gente pode ousar ser impaciente com o processo de Deus na nossa vida? E muitas vezes a gente quer ser impaciente, a gente quer pular as etapas. Só que o que acontece? Quanto mais você tenta pular as etapas, quanto mais você tenta pegar atalhos, mais você se perde, mais você atrasa. E isso, gente, é para tudo na sua vida. Para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, a sua vida financeira, o seu casamento. Enquanto você não se submeter ao processo, aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida não vai funcionar. Quanto mais a gente tenta pular o caminho, mais a gente se atrasa. Pri, onde tem na Bíblia algo sobre isso? Tem várias histórias, mas para mim a história mais marcante sobre isso é a história de Sara. Ela tinha uma promessa que ela teria um filho, né? Que o nome seria, inclusive, Isaac, né? Riso. Ela e Abraão tinham uma promessa. E aí esperaram, nada da promessa. O anjo veio, disse que ela ia ter a promessa, nada da promessa. Sara disse assim, Deus está demorando, eu vou ajudar Deus nesse processo. Vou dar uma ajudinha para Deus, vou pegar um atalho chamado Agar. Ela pegou Agar, que era a serva dela, e disse, olha, Agar, aqui a gente tem esse costume de dar escrava para o Senhor. E aí o filho que nascer de você vai ser como se fosse meu filho. Resumo da ópera, né? O que aconteceu? Um caos. A vida de Sara foi extremamente prejudicada porque ela decidiu pular o processo. E não só a dela. Até hoje a gente tem 2 povos, 2 nações que são irmãos, mas que vivem em guerra. Que não se conectam. Porque desde o início houve essa disputa entre Agar e entre Sara. Não, eu que sou o filho legítimo de Abraão. Não, eu que sou o filho legítimo de Abraão. E aí, Pri, Sara deixou de viver a promessa? Não, ela viveu. Mas ela atrasou o processo. Ela trouxe perturbação para dentro da casa dela. Todas as vezes que eu e você, nós tentamos pular o processo de Deus, a gente traz destruição, perturbação, guerra para dentro da nossa vida, para dentro do nosso lar. E uma pessoa que não respeita o processo de Deus fala muito também de insubmissão e orgulho, tá? Quando eu me submeto a Deus, eu estou seguindo o exemplo de Jesus, que foi
submisso, humilde e obediente até a morte, morte e cruz. As pessoas orgulhosas, elas se acham boas demais para passar por determinada situação. Então, por exemplo, o que eu podia ter feito lá no começo? Ah, não, o meu conteúdo que eu sei é muito bom, não vou parar o meu tempo para fazer aqui uma live que só vai vir 10 pessoas. Não vou. Quando eu conseguir colocar 100 pessoas numa live, eu começo. Só que a gente não entende que é justamente o processo de fazendo um dia, depois outro dia, depois outro dia, tá? Que vai mudando, que vai moldando a gente. Então, nós não podemos ser assim. Nós precisamos nos submeter a Deus e à sua vontade. Não tente avançar fora do tempo. Isso pode arruinar a sua estrutura, por você ainda não estar pronta. Imagina o seguinte, você é como uma árvore plantada na presença de Deus. E o seu processo envolve aprofundar suas raízes. E aí você quer dar muitos frutos, você quer ser uma árvore carregada de frutos, carregada de resultados, sem ter antes uma raiz forte. Ou, né, você é como um edifício, uma casa que está sendo construída. Você quer ir e quer construir os outros andares aí da sua vida, os outros pavimentos, sem ter colunas firmadas, bem firmadas no chão. O que acontece, gente, se eu pegar uma árvore que não tem raízes fortes e colocar muitos frutos sobre ela? O que vai acontecer? Essa árvore ela vai ser arrancada e as raízes vão ser expostas. Então, Pri, em vários momentos da minha vida, em várias coisas, que não só aqui as aulas, eu já tive essa experiência de tentar pular o processo de Deus, de dizer assim, não, eu sou muito boa, não vou passar por isso, não, vou direto para aquele ponto ali. E por causa disso, eu ter coisas, né, que não deveriam ter sido expostas, eu ficar exposta, porque a árvore, Pri, não suportei o peso. Então, tem coisas que o fato de Deus não permitir na sua vida hoje, tá? É livramento de Deus. Você, Pri, eu já queria estar ganhando não sei quantos mil. Pri, eu já queria estar casada. Pri, eu já queria estar em tal ponto na minha vida espiritual. E tem coisas que Deus não derramou ainda sobre a nossa vida justamente porque Ele é misericordioso, certo? Então, essa é a lição 2, tá? Encare o seu processo. Lição 3, não se distraia. Nós precisamos manter o foco na missão que Deus nos confiou, tá? Nas nossas mãos. O que a gente faz? Deus chamou você pra cuidar da sala de oração da sua igreja. Aí você fica, mas eu queria ser era do louvor. Mas eu queria estar ali na dança. Deus chamou você pra cuidar aí da sua empresa, do seu trabalho, né? Uma empresa aí que Deus deu nas suas mãos, um sonho. E você fica, mas fulano já tá em tal canto e eu não tô. Mas isso já aconteceu. Mas a minha prima, não sei das quantas, já passou no concurso. Você precisa focar, manter os seus olhos naquilo que Deus confiou nas suas mãos. E a base para isso está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo, ele diz assim, ó. Não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto deveria ser. Verdade, nós também. Porém, estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa. Esquecendo o passado e aguardando esperançoso aquilo que está à frente, eu esforço-me para chegar ao fim da corrida e receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu em Cristo Jesus. Em outras versões, ele vai dizer, eu mantenho os meus olhos fixos no alvo. Então, o que foi que Deus entregou nas suas mãos? Todos os dias nós somos tentados a desperdiçar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa atenção, com coisas que não nos dizem respeito. A gente se distrai e, gente, essa é uma das maiores estratégias do nosso inimigo. Ele sabe que eu e você, quando a gente está focada, concentrada, conectada com a intimidade com Deus e focada em cumprir o propósito específico que Deus deu para a nossa vida, a gente avança, a gente não para, a gente começa a dar fruto, a gente traz glória para o nome de Deus, a gente faz o nome de Jesus mais conhecido. Então, o que é que Satanás ele quer fazer comigo e com você? Roubar a nossa atenção, trazer distração para a sua vida. Pri, e com o que eu me distraio? A gente se distrai com a comparação.
Então, por exemplo, quando você tá lá no começo, o que que você faz? Você quer pegar o seu começo bem pequenininha, bem, né, pouquinha, e quer comparar com uma pessoa que já tá fazendo aquela mesma coisa ali há 10 anos e que não é como você. Então eu lembro que no começo eu ficava, nossa, mas fulano tem uma luz assim, Beltrano já tem uma câmera assada, ah, mas o meu celular é isso. Então você fica se comparando, né? Mas a minha amiga da igreja já tem dom de revelação, já ora em línguas. Ei, foca naquilo que Deus te deu. Então, o que é que nos distrai? A comparação, a opinião de outras pessoas. Ei, gente, nem todo mundo precisa ter acesso ao seu coração. Não para ouvir crítica de quem não constrói nada. Então, se eu fosse parar aqui, né, o meu trabalho e ficar dando ouvidos, porque você... tem gente que vai falar do jeito que você se maqueia, do jeito que você fala, do jeito que você se veste. Tem gente que vai falar do seu sotaque. Tem gente que vai dizer, mas você é assim, você devia ser assado. E ok, a gente precisa de feedback para crescer. Mas a gente não pode ser prisioneira da opinião das outras pessoas. Pri, quais são as pessoas que eu vou ouvir? Aquelas que você sabe que lhe querem bem, tá? E também as pessoas que têm resultado. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que me quer muito bem, eu amo a vida dela e tal. E aí, ela vem dar opinião sobre casamento, sendo que ela nunca foi casada, ela não é casada. Apesar de amar essa pessoa, eu vou seguir o conselho, né, de uma pessoa que não passou por essa experiência. É como uma pessoa que não tem filhos, querer dizer pra você que é mãe de, 3 filhos, como que você vai fazer pra trocar uma fralda? Não, mulher, tu troca a fralda errada. E se a gente fica dando ouvido a tudo que todo mundo fala, a todo barulho externo, a gente não sai do lugar. Outra coisa que distrai, problema que não é seu. Você precisa aprender a focar e resolver o seu problema, o que está na sua mão. Então tem coisas, por exemplo, a opinião dos outros não é o problema meu. Eu não tenho como resolver, tá? Então, vamos lá. Problema que não sou nosso. Outra coisa, tá? Diversão vazia. Pri, eu vou me tornar um robô, uma máquina de trabalhar, de servir, e não vou me divertir, não. Mas às vezes a gente se distrai, gente, na vida, né? Se distrai com o seriado da Netflix, com, filme, com outras coisas que não vão fazer você crescer, tá? Outra distração, reclamação. E também tem gente que se distrai com a vida dos outros. Graças a Deus, né? Aqui não tem nenhum aluno assim, amém? Coloca aí, amém. Aqui não tem ninguém assim. Todo mundo aqui tá focado, certo? Então, o nosso tempo é precioso e ele é um presente, uma dádiva de Deus. Quando você desperdiça o seu tempo, a sua energia, as suas habilidades, seus talentos, essa lição aqui tá conectada lá com a primeira lição. Eu me torno negligente e infiel com o que Deus colocou nas minhas mãos. Beleza? Então, lição 3 é: não se distraia. O que foi que Deus confiou nas suas mãos? Se você puder, Pri, graças a Deus, como eu tô aqui com vocês e é um trabalho que é público, eu repito muitas vezes compartilhando com vocês o que eu tô fazendo aqui. Então, cada começo de aula eu digo, gente, meu propósito em estar aqui com vocês é esse. E de tanto repetir, isso ajuda a minha cabeça a lembrar do porquê que eu tô aqui, certo? Então, bota aí num cartaz, escreve na sua Bíblia, no seu espelho. A minha missão é essa. O que Deus me chamou para fazer agora é isso aqui e eu vou focar nisso, eu não vou me distrair, certo? Quarta lição. Deus, ele é o centro da nossa vida, tá? Deus, ele é aquele que tudo na nossa vida precisa convergir para ele. Tudo que nós temos, né? Tudo, Pri, tudo que eu sou, tudo que eu tenho precisa apontar para Deus. Então, Deus, ele é o centro. Tá lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Tudo começa com o eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. Essa versão aqui que eu tô lendo pra você é Provérbios capítulo 1, versículo 7. Na versão da Bíblia, a mensagem. E saber que Deus é o centro, gente, é um conforto e uma certeza de que a gente tem um lugar para firmar os nossos pés.
Então, tudo que eu faço aqui, tudo que você faz aí na sua casa, na sua vida, em todas as áreas, tá? A nossa capacidade, a nossa força, a nossa inteligência vem da parte de Deus. Então, para que você vai ficar lutando na força do seu braço? Você vai se cansar. Então, se eu tivesse tentado fazer aqui com vocês 200, 100 aulas na força do meu braço, no que eu queria fazer, eu não teria jamais conseguido chegar até aqui, tá? Porque quando eu me sinto fraca, cansada, com vontade de desistir, eu lembro de que eu não estou aqui com vocês por mim. Eu tô aqui, gente, porque Deus me mandou fazer. Então, tudo que... Ó, nessas 200 aulas, tudo que você possa imaginar... eu já fiz aula aqui com energia caindo e a gente foi continuando assim no 4G. Já dei aula doente, né? Doente mesmo assim, na época ali da pandemia, já fiz aula aqui doente com vocês ao vivo. É porque nem sempre a gente fica falando. Já entrei para dar aula ao vivo, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um procedimento nos cabelos e tal, e aí tava o cabelo preso. Quando eu soltei, meu cabelo tava todo queimado, e já era hora de entrar ao vivo, não tinha o que resolver, e eu enxuguei assim a lágrima dos olhos, pensando assim, vou cortar o cabelo Chanel, né? E dei aula, né? Então, se eu fosse fazer isso, eu não tô contando isso aqui pra você, pra dizer assim, a Pri é uma super mulher. Não é isso, é pra você entender que se não for a graça, a misericórdia, a força do Senhor, a gente não consegue, tá? E o mesmo Deus que chamou você para essa missão aí que você tem, que com certeza não é exatamente igual à minha, tá? Quando Deus confia uma missão, Deus ele provê aquilo que você precisa. Pri, Deus me pediu para ir para ser missionária. Deus ele vai, o mesmo Deus que chamou você, ele vai prover tudo que você precisa, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Então, se você precisa de investimento financeiro, o Deus que te chamou, ele vai prover. À medida que nós somos obedientes, à medida que nós confiamos e que nós colocamos Deus no centro, ele faz a gente avançar, tá? Então, o que é que muitas vezes eu, Pri, já errei e já fiz? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho tal necessidade, não está sendo saciada, então eu vou buscar em outras fontes, em outros lugares, a solução aqui para esse meu problema. Então, nós precisamos parar de buscar em fontes erradas, a gente precisa parar de beber água barrenta. Pri, água barrenta, lá em Jeremias 2, ele diz o seguinte, que o povo de Israel deixou de beber da fonte da água viva que era Deus, deixou de confiar em Deus, para beber em poços cheios de lama, poço barrento. Trocou a conexão, a intimidade deles com Deus por uma água suja. E muitas vezes é isso que a gente está fazendo na nossa vida. Tirando Deus do centro, indo para o centro ou colocando outra pessoa, ou o dinheiro, ou a inteligência, ou o conhecimento, seja lá o que for, e confiando nessas coisas no lugar de colocar a nossa confiança em Deus. E aí, toda solução que o mundo dá para mim e para você, tá? É só uma coisa, água suja. Pri, mas o meu problema é lá no meu casamento. A solução que você precisa começa em Deus. Pri, mas o problema é o meu marido. A solução que você precisa começa em Deus. Pri, mas é o meu filho. Não adianta, gente. Toda solução que a gente precisa vem de Deus. Qual é o meu problema e o seu problema? A gente roda o mundo todo, vai atrás de solução em vários lugares, com várias pessoas. E quando nada dá certo, depois a gente perder muito tempo, a gente volta com o rabinho entre as pernas, né? Pra pedir pra Deus ajudar a gente, né? Pra pedir pra Deus, Deus, resolve aqui. Então, qual é a área da sua vida hoje que você precisa do socorro de Deus? É no seu casamento? Não importa, gente, a resposta está em Deus. Todo mundo aqui já passou, se não passou, vai passar, tá? Mas a resposta para a nossa crise no casamento começa em Deus. É na nossa vida financeira, tá? É na nossa saúde, nos filhos, nos estudos. Gente, são coisas pequenas. Quando você coloca Deus no centro,
quando você decide ter uma vida guiada por Deus, Deus, ele resolve. Então, por exemplo, eu lembro que eu até comentei com o Tess antes de dormir. Tô preparando uma mentoria nova, vou já falar dela aqui pra vocês. E aí, pra preparar um conteúdo aqui pra vocês, por exemplo, fazer um estudo sobre tal livro da Bíblia, eu leio pelo menos, no mínimo, 3 outros livros, comentários e tal, sobre aquele livro. E aí, esse livro, o comentário que eu tinha achado melhor, de maior qualidade, era um negócio que tem, assim, 1000 páginas. Eu disse, meu Deus, eu nunca vou conseguir terminar. E aí, ontem, né, eu disse assim, Senhor, me ajuda, eu quero entregar. Foi o Senhor que me mandou fazer isso aqui. Eu preciso entregar o melhor para as alunas, né, que vão estar lá comigo. Mas eu preciso de ajuda. Eu não tô conseguindo entender essa parte aqui desse estudo. E aí, eu tava olhando um negócio no aplicativo que eu tenho de leitura e tinha acabado de lançar um livro do mesmo autor, que o primeiro eu tava lendo 1000 páginas, um livro de 400 páginas, com o mesmo assunto, só que de uma forma mais acessível, mais fácil de entender. Então, por que eu tô contando esse exemplo? Ai, Pri, é um livro que lançou, mas é um livro que lançou na época que eu precisei, no dia que eu pedi, estava lá disponível para eu ler no meu aplicativo. Então, é uma coisa pequena, mas é uma resposta de Deus, tá? Então, nós precisamos decidir fazer de Deus o centro de tudo que nós fazemos, fazer dele. Quando a gente faz de Deus a nossa prioridade, o que é que Mateus, capítulo 6, eu tô na dúvida agora se é o 33 ou o 36, mas ele diz assim, busque o reino de Deus, coloque o reino de Deus em primeiro lugar, coloque Deus e o seu reino em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, certo? Eu tenho ainda para compartilhar com vocês a 5ª e última lição de hoje. Vamos só revisar aqui as 4 lições, o que eu já falei para vocês. Eu já falei sobre ser fiel no pouco, já falei com vocês sobre a importância de encarar o nosso processo, de não se distrair, é uma das lições mais importantes que eu peguei aqui depois de 200 aulas. A lição 4, de Deus ser o centro, e eu vou já compartilhar a 5ª lição com vocês, que pra mim é uma das mais preciosas. Mas antes, né, a gente não ia fazer aqui uma live de 200 aulas sem liberar algo especial pra vocês. Seguinte, eu tô me preparando para uma etapa da mentoria, né, que eu tenho com as minhas alunas. Eu tenho uma mentoria anual, que é a mentoria à fonte. Essa mentoria, Pri, quero entrar nessa mentoria, cheguei hoje. Não tem como, ela tá fechada, certo? E dentro dessa mentoria eu estudo livros da Bíblia com as minhas alunas. Existe um livro que todas as alunas de dentro e de fora da mentoria sempre pediram. Quem aqui já pode dizer aqui qual é o livro? Quem é aluna da mentoria já sabe, né? Qual é o próximo livro que a gente vai estudar. Só que o que é que eu pensei? Existem tantas pessoas com medo desse livro, precisando ter um entendimento, uma clareza maior desse assunto, que eu não poderia, né, fazer essa mentoria e não abrir oportunidade para outras pessoas entrarem. Então é o seguinte, eu vou abrir as vagas da minha mentoria sobre o livro de Apocalipse. Não vai ser hoje que eu vou abrir as vagas oficial. Preste atenção no que eu vou explicar para você. Mas, para celebrar a nossa aula de número 200, eu vou abrir uma oportunidade especial para quem tá aqui ao vivo comigo e para quem tá vendo essa aula gravada poder entrar. Ó, a Marli já colocou aqui. Marli, aluna aplicadíssima lá do Mapa da Fonte. É tu, né, Marli? Eu acho que é. É a mesma Marli. E aí, gente, o livro, a mentoria que a gente vai começar semana que vem, tá? É do livro Apocalipse. Então, o que eu pensei? Eu já tenho várias alunas lá que vão estar comigo, mas eu quero abrir oportunidade para outras pessoas entrarem. Pri, hoje é o lançamento oficial da mentoria Apocalipse? Não, vou lançar ela, né, com uma aula aberta e tudo. Só que quem entrar hoje vai ter, né, por causa da aula 200, uma oportunidade especial. Então, eu preparei um combo, tá, com um valor mais acessível. Nesse combo, Pri, vai ter o quê? O Mapa da Fonte, que é o meu método de estudo da Bíblia, né? Ó, a Marli colocou aqui. A Marli, por exemplo, é aluna do Mapa da Fonte, tá comigo lá nele. A gente tá até finalizando um desafio lá dentro. Então, nesse curso tem o passo a passo de como eu estudo a Bíblia. Todo o método que eu uso, por exemplo, aqui, para fazer aulas aqui para vocês, para fazer mensagem quando eu vou ministrar lá na igreja que eu sirvo, para fazer palestra, tudo, tá?
eu uso o método que tá no mapa da fonte. Ó, a Michelle também tá aqui. Tem mais aluno aí, gente, do mapa da fonte? Coloca aí pra mim. E aí, no combo de hoje, como é que ele vai ser? Vai ser o mapa da fonte mais a mentoria Apocalipse, certo? Pri, como que vai ser essa mentoria? 3 meses de mentoria comigo, encontros semanais. Cada aula, né? Cada semana a gente vai vendo um capítulo de Apocalipse e vendo versículo por versículo, tirando dúvidas, entendendo, né? Você vai sair com o estudo completo, certo? E aí, Pri, pra quem que é esse combo que você tá abrindo hoje? Pra quem não sabe como começar a estudar a Bíblia, pra quem quer entender mais sobre os últimos dias e o que a Bíblia fala sobre isso. Porque para eu explicar Apocalipse para você, a gente vai ter que ver um pouco de escatologia. Não é um curso sobre escatologia, é sobre Apocalipse, mas não dá para você estudar, por exemplo, Apocalipse sem entender um pedacinho de Daniel, um pedacinho de Zacarias. É uma das mentorias mais desafiadoras que eu já entreguei aqui, né, para vocês, mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai aprender muito, tá? Essa mentoria, né, esse combo, é pra quem tem medo de ler Apocalipse. Quem aqui tem medo, gente? Ou pra quem já começou e parou no meio do caminho. Pri, eu já tentei, mas eu desisti porque eu não entendia nada, então parei lá no meio do caminho. Então, Pri, eu sempre quis estudar a Bíblia. Apocalipse, então, pra mim é o desafio do desafio do desafio. A oportunidade de hoje é pra você, tá? E esse curso é também pra quem já gosta de estudar a Bíblia, para quem ama mergulhar na palavra e tá decidido a beber água limpa direto da fonte, certo? E aí, o que que você vai receber, tá? O curso online Mapa da Fonte, que ele é gravado. Depois você pode assistir ele enquanto você tá fazendo a mentoria comigo ou depois, não tem problema, tá? Porque ele é gravado e você vai ter acesso a ele, ao material para acompanhar. E a mentoria de Apocalipse, que vai durar 3 meses, com encontros semanais ao vivo. Pri, se eu não puder, se eu perder ali alguma aula de Apocalipse, não tem problema, as aulas ficam todas gravadas, todas editadas para você ver, rever. Cada aula que eu dou, você recebe um guia, né, um PDF, com todos os detalhes da aula. No final você vai ter um e-book, né, ali, com o estudo de Apocalipse completo para você guardar. Para quando você... Ai, Pri, eu posso usar essa aula essa mentoria para ensinar para outras pessoas? Pode, tá? Então, beleza? É isso que vai ter lá no combo. Aí, além disso, a gente vai dar mais um presente para as 20 primeiras que entrarem nele, que vai ser o curso Filipenses. Qual foi a minha ideia, né? Você vem, passa 3 meses comigo na mentoria de Apocalipse, e aí, ai, Pri, agora depois, vou me ficar órfã, vou ficar sem estudo? Não. Você segue para estudar Filipenses, que também é um estudo versículo por versículo, certo? Esse de Filipenses é para as 20 primeiras alunas que entrarem hoje, ok? Pri, qual é o investimento que eu vou fazer nesse combo? O nome do combo, gente, é Combo Aula 200. Eu tava assim, né, sem muita criatividade quando eu tava fazendo, eu disse assim, não, vou pro mais fácil. O nosso combo da aula 200, tá, que não vai ficar disponível muito tempo. Se a gente fosse fazer o valor normal, só o mapa da fonte é 249 e só a mentoria, quando eu for lançar a mentoria, o valor dela vai ser R$249. Pri, quando é que vai ser esse lançamento? Se eu não entrar hoje, eu vou ter outra oportunidade de entrar na mentoria Apocalipse? Vai, em setembro, tá? Mas vai ser o valor normal dela. Aqui é um presente que eu tô liberando porque nós estamos comemorando 200 aulas, certo? O valor total ficaria R$499,80. Mas, como a gente está celebrando, vai ficar por 12 de R$14,90 ou R$149,90. Então, você vai ter mapa da fonte, ok? Mentoria Apocalipse, que é uma mentoria de 3 meses comigo, encontros semanais, tá? Aula toda semana. E, se você for rápida, você vai ter também o curso de Filipenses. Pri, como que eu faço para pegar o bônus? Comenta aula 200, tá? Que vai chegar o link para você. Agora você tem que ser rápida para garantir esse presente, beleza?
Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre o combo? Coloquem aí pra mim, que a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, tá? Ó, Vivi, coloca assim, aula 200, tudo junto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui digitar pra vocês. Pronto, ó, teste digitou. Fixar, beleza? Pri, essa mentoria vai me ajudar a desenvolver sermão? Sim, meu bem. Ó, foi a Claudiane. Sim, porque o princípio pra você fazer qualquer sermão, qualquer mensagem, precisa ter a base bíblica, precisa ter o estudo da Bíblia. Então, dentro da mentoria, você vai entender como estudar a Bíblia, certo? E aí, você vai vendo a forma como eu monto as aulas, você vai poder pegar ali como exemplo para você conseguir elaborar, certo? Deixa eu ver quem mais. Alguém tem mais dúvida? Então, sim, Pri, eu sou professora na escola dominical, quero ser professora. Ó, precisa ser aula 200 tudo junto, tá? Do jeito que tá aqui. Tati, coloca tudo junto pra chegar o link pra vocês, beleza? Se vocês tiverem mais dúvida, pode colocar aqui. Ó, Marli colocou assim, Pri, eu já tenho o mapa da fonte e o curso de Filipenses. Gente, ó, a aluna do mapa da fonte que tá aqui comigo. Vou fazer o seguinte, vou falar aqui com o Tércio e eu vou liberar um cupom especial pra vocês, tá? Pra vocês entrarem só na mentoria Apocalipse, porque vocês já têm o mapa da fonte, tá bom? Vou falar aqui com o Tércio e assim que terminar a aula, a gente libera esse como é que se diz? Esse link diferente pra vocês, tá bom, Marli? Eu vi que tem a Marli, tem a Michele, tá certo? Se você já é aluna do mapa da fonte, deixa uma mensagem logo no meu direct, tá bom? Pri, eu quero o meu cupom, já sou aluna, quero entrar na mentoria Apocalipse, beleza? Que aí, quando eu for respondendo as mensagens, eu já mando o link direto pra vocês serem as primeiras. Pri, e o presente Filipenses, se eu já tenho, não se preocupa, eu vejo aqui, acontece outro presente pra liberar pra vocês, beleza? Ó, Carlinha também colocou eu. Então, ó, vai lá no meu direct e manda uma mensagem pra mim, beleza? Podemos ir pra quinta lição? Quinta lição de hoje, tá? A gente tá falando sobre as 5 melhores lições que eu aprendi, tá? Fazendo 200 aulas, beleza? Então, vamos lá. Gente, eu tô vendo a dúvida de vocês, eu vou já voltar pra responder. Eu vou falar aqui a quinta lição e volto, tá bom? Vi a dúvida da Márcia, eu vi que tinha outra pessoa em cima, vou já voltar nesse ponto. Vamos lá. A quinta e última lição de hoje é: não ande sozinha. A Bíblia, gente, ela fala em vários lugares, inclusive lá em Eclesiastes, é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair, o outro vai estar lá e vai levantar. Então, quando fala de você não ser sozinha, não seja sozinha também nos seus sonhos, no propósito que Deus confiou pra você, na missão que Deus te deu. Então, eu, Pri, por exemplo, eu só estou aqui porque vocês vieram comigo até aqui. De que adiantaria eu fazer todo o esforço, eu estar aqui dando aula e tudo, se não tivesse aluna? Então, a gente precisa viver e andar em comunidade, tá? E aí, por causa das orações, do carinho, do feedback de vocês, Pri, essa aula foi legal, mas podia melhorar nisso. Pri, fala sobre esse assunto. Pri, eu tô com dúvida nisso. Vocês que compartilham, que estão comigo, né? As que são novinhas, que estão aqui, estão bebezinhas, estão começando a estudar a Bíblia. Mas tem várias alunas que já estão aqui comigo desde 2019, quando a gente começou, tá? Nada do que eu, Pri, faço aqui faz sentido sem a nossa comunidade. Então, pega essa lição e traz pra dentro da sua vida, pra dentro daquilo que Deus confiou pra você, tá? Não anda sozinha. Outra coisa que a gente precisa fazer, né, é procurar mentores para nos ajudar. Então, eu, Pri, né, tenho os meus pastores, pastor Isabel, reverendo Muguba Júnior, que são nossos mentores da nossa casa, da nossa família. Tem pessoas específicas que eu procuro, tá, para aprender, para estudar sobre como fazer aulas melhores, como ser uma professora melhor, certo? Então, ande com pessoas que vão sonhar junto com você, que vão te ajudar.
Pri, como que eu faço para escolher esse lugar, essa mesa que eu vou me sentar, esse lugar que eu vou me conectar? Você precisa olhar os frutos dessa pessoa que você está andando junto, o propósito, os valores. Então, por exemplo, aqui reunidas, aqui nas nossas aulas, a gente tem o quê? Mulheres cristãs que amam a Bíblia e que amam Jesus. Tem as que já sabem um pouquinho, tem as que não sabem por onde começar, mas a gente está aqui. Quando você entra aqui, você sabe, aqui é um lugar seguro para eu estudar sobre a Bíblia, para eu procurar sobre sabedoria, e é um lugar que eu não vou estar aqui ouvindo várias opiniões de terceiros. Eu vou estar aqui aprendendo com a Pri acerca do que está escrito na Bíblia, certo? Então, aqui na nossa comunidade, né, de mulheres que amam a Bíblia, é um lugar para você estudar a Bíblia, para você tirar suas dúvidas, para você, né, tá aqui acompanhando. Então, a quinta e última lição é essa: não ande sozinha, beleza? Deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês. A Vivi colocou: Pri, o combo da sabedoria é maravilhoso. Glória a Deus, Vivi. Fico muito feliz em poder servir você com ele, viu? Leda colocou aqui, deixa eu ver. Pri, eu já tenho os outros cursos. Márcia, e outra pessoa que tiver aqui que for do Mapa da Fonte, fala comigo no direct, tá bom? Que aí eu tiro todas as dúvidas de vocês. A gente vai liberar um link especial só com a mentoria de Apocalipse para quem já tem o Mapa da Fonte, tá bom? Me manda mensagem que a gente vai liberar esse link. Pronto, a da Marli eu já respondi. Mas alguém tem alguma dúvida? Pri, o que é essa aula 200 que tá escrito aqui? Eu acabei de liberar um combo, Mapa da Fonte mais a mentoria Apocalipse, tá? Pré-inscrição da mentoria, ainda não é inscrição oficial. E por conta da nossa aula 200, esse combo está com um valor super especial. De R$ 499,80 por 12 de R$ 14,90 ou R$ 149,90. Você vai ter o Mapa da Fonte e a mentoria Apocalipse. A mentoria vai durar 3 meses e você vai ter acesso a toda a gravação durante um ano, tá certo? Aulas ao vivo, e o Mapa da Fonte é o curso com passo a passo para o estudo da Bíblia. Sendo que as 20 primeiras alunas que entrarem vão ganhar de presente o curso de Filipenses, que é fruto também de uma das mentorias que eu já fiz com as alunas. Beleza? Ficou com alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Podemos encerrar? Vamos fazer o print da nossa aula de hoje? Aula 200. Compartilha nos seus stories para ver que você estava aqui comigo na nossa festa de hoje. Lembrando que essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponível no meu canal hoje à tarde, tá bom? Tira o print. Beleza, gente? Vocês têm alguma dúvida sobre o combo ou sobre alguma das 5 lições que eu falei aqui na aula? Perguntem-me agora. Tudo certo? Então, ó, Pri, até quando o combo eu vou poder comprar esse combo? Somente até sábado, meia-noite. Depois disso, ele sai do ar. Esse valor especial, esse valor promocional não vai se repetir, tá bom? Pri, eu vou poder entrar na mentoria Apocalipse de novo? Vai, mas eu já adianto que não vai ser esse valor. Vai ser o valor real dela. Quanto é a mentoria Apocalipse no valor real? Só a mentoria, R$ 249. Você tá levando a mentoria, tá bom? E o Mapa da Fonte por apenas R$ 149. Beleza? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por terem vindo comigo até aqui o final dessa aula. Não só por estarem na aula de hoje, mas por estarem comigo todas as semanas nas nossas aulas. Por abrir mão, por me presentear com um pouquinho aí do seu tempo, da sua atenção, pra gente aprender juntas aqui sobre a Bíblia. E vamos juntas continuando, que a gente vai chegar, em nome de Jesus, se Deus quiser, até a aula 300, 400, 200. A gente vai aqui juntas, né? Avançando uma semana de cada vez. Próxima quarta-feira, temos encontro ao vivo, tá bom? Tem várias coisas novas aí. Tem mentoria de Apocalipse, tem algo especial para os casais, que eu já tô aqui dando spoiler, mas que eu vou liberar com o seu meu marido, tá bom? Para vocês. Então, aguardem que vem muitas novidades. Deus abençoe muito seu coração. Eu espero que essas lições ajudem você a destravar em alguma área da sua vida também, tá bom?
Beijo e até semana que vem, próxima quarta-feira, 10h07. E você, que vai ser minha aluna lá na Mentoria Apocalipse, tá? Tem link do grupo do Telegram. Vai entrando lá no Telegram que já vou dar lá as boas-vindas pra vocês. Um beijo. Deus abençoe vocês.